10h20, vamos dar início à aula de hoje com a professora Tereza Cristina, que vai falar para a gente sobre o reordenamento de serviços socioassistenciais. Seja bem-vinda, Tereza. Muito obrigada, Joanita. Eu nem tenho como agradecer as falas da Joanita, né, gente? Falando que eu que é dar aula hoje, que eu que sou o foco aí. Mas muito obrigada. Eu estou muito tranquila, sabendo que a Joanita vai estar aqui junto com a gente também, dando suporte do que for necessário ou do que faltar nas minhas informações. Como já foi dito, nosso tema hoje é o reordenamento de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O que é o reordenamento? O reordenamento é a gente organizar novamente. E por que foi necessário, por que foi pensado esse reordenamento? Porque a gente ofertava serviços na lógica até dezembro de 2012 e o cofinanciamento persiste até junho de 2013, na lógica de um programa, porque Projovem Adolescente é um programa. O serviço de convivência de fortalecimento de vínculo para crianças de 0 a 6 e idosos já era na lógica do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E tinha o PET, que era o serviço socioeducativo, voltado também para o programa de reeducação do trabalho infantil. Na lógica de trabalhar, de pensar, chegou à conclusão que programa tem princípio, meio e fim, igual está colocado, né, nas nossas legislações. E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é um serviço, então é na lógica de um serviço continuado. Então, a partir dessas diretrizes, foi pensado o reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, visando um serviço unificado e visando também um cofinanciamento unificado, que mais à frente eu vou mostrar como que é até agora, até junho, e como que vai ser a partir do reordenamento. Voltando aqui no reordenamento, onde que está colocado esse novo modelo de serviço de cofinanciamento na lógica de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? Está na resolução do CNAS, número 01, que ela é do dia 21 de fevereiro de 2013, ali faltou um 2, né, gente, tá 013, mas de 2013, onde dispõe da lógica do reordenamento deste serviço. Dentro do Estado, como a Joanita iniciou falando na hora dos informes, nós temos 678 municípios que fazem parte desse reordenamento. Por que fazem parte? Porque não é uma expansão, gente, é um reordenamento. Na lógica do reordenamento, quem está dentro dessa lógica são os municípios que já recebiam cofinanciamento até dezembro de 2012, ou para o Projovem Adolescente, que era na lógica do piso básico variável 1, ou recebia, acho que eu encostei, ou recebia o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para criança de 0 a 6 e idosos na lógica do piso básico variável 2, ou serviço socioeducativo, o PET, que é o piso variável de média complexidade. Então, só os municípios que já recebiam este recurso fazem parte deste contexto do reordenamento, que dentro do Estado a gente conta com 678 municípios dentro dessa lógica. O que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? Como que ele deve ser executado? Não é nada novo, gente, está na tipificação, que é de 2009, que é por meio da resolução 109. Não é lá na tipificação que estão os nossos serviços, na lógica de serviços socioassistenciais? Esse serviço também já está na tipificação, já é tipificado. O PET e o Projovem, que tinham outras diretrizes por ser programa. A partir do reordenamento, ele entra no contexto, na lógica do que está na tipificação, que são serviços que devem ser ofertados por grupos. O que a gente pretende com esse serviço? É fortalecimento de vínculo na lógica de convivência familiar e comunitário. Para a gente ofertar um serviço, a gente tem que ter um espaço mínimo, que está lá na nossa tipificação também, que nas provisões apresenta o espaço físico, o RH,
a lógica que a gente deve ter para ofertar um serviço de qualidade, tá certo? Respeitando, porque por ser um trabalho que é desenvolvido em grupo, nada mais real do que respeitar cada família, cada situação, cada ciclo de vida daquele usuário que vai pertencer a essas oficinas. Com esse reordenamento, vocês vão ver que ficou mais flexível, porque antes a gente tinha o programa PET, então todas as crianças faziam parte daquele serviço. Hoje não, o município vai poder organizar de toda a faixa etária, de 0 a 17 anos, ou também essa faixa etária mista, porque muitas vezes a gente precisa de ofertar serviço de convivência do idoso junto com o adolescente, buscando que eles se interajam, que eles se entendam cada etapa de vida que está vivenciando. Um adolescente tem uma vida, né, está passando por uma mudança, e o idoso já está ali no percurso maior de experiência. Então, nada melhor do que a gente ofertar oficinas conjuntas, fortalecendo esse vínculo. O espaço, eu já falei, e a gente busca o desenvolvimento de relações afetivas e de sociabilidade, que é justamente isso que eu acabei de falar. A gente tem que ter proposta, a gente tem que ter um plano de ação para cada oficina. A gente tem que reunir sabendo o que a gente quer chegar, o que a gente espera desses grupos de convivência, que também lá na tipificação aponta o esperado do desenvolvimento nessas oficinas. Valorizar a cultura das famílias. A gente não pode esquecer de valorizar isso. A gente tem uma raiz, a gente tem uma cultura, cada família traz com ela uma vivência, uma cultura, então a gente tem que trabalhar isso respeitando essa lógica. E a comunidade também. Toda a comunidade, todo o território que a gente trabalha, vocês podem ter certeza que ali tem fragilidades, mas tem potencialidades. Então, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, o que a gente deve buscar? Fortalecer as potencialidades que aquela comunidade apresenta, que aquela comunidade tem. E nesse serviço de convivência, a gente deve trabalhar essa cultura e essas potencialidades. Tereza, nessa lógica, o município ele tem que entender que no reordenamento agora, não vai existir mais, a partir de julho, pró-jovem adolescente, não vai existir mais serviço socioeducativo do PET, ou não vai existir mais o serviço de convivência de 0 a 6 e para idoso no modelo antigo que existia. Inclusive, na estrutura física da oferta do serviço de convivência, não pode mais ter a identificação de PET, né? Foi no mesmo processo que nós tivemos no reordenamento do Sentinela para o PAEF. O município, com isso, quando a Tereza trabalha o que é serviço de convivência na tipificação, eu observei no slide que ela apresentou, então para o gestor, aquele slide ali já vai dar um monte de ideias para ele de repensar o reordenamento, né? Porque na verdade o reordenamento o gestor vai ter que se organizar até chegar a partir de agosto para o desenvolvimento da ação nesse novo modelo. Então, quando ela coloca lá a conceituação de serviço de convivência de acordo com a tipificação, já traz à luz do gestor, à medida que ela foi falando, eu fui fazendo as anotações aqui, já traz à luz do gestor de que forma que o município vai prestar esse serviço para o usuário. Entendendo que ele vai ter um bloco único ali, né? Na hora dele fazer o aceite, vai ser identificado todo o perfil do usuário do município. Quantos idosos que ele tem, quantas crianças de 0 a 6 ele tem, quantos adolescentes ele tem. Ele vai no aceite e vai receber essa matriz desse número de usuário. Quando ele receber esse número, ele vai ter que ir lá no CadÚnico, identificar as informações do cadastramento único desse usuário e dessa família, para ele poder planejar as suas ações, né? Por exemplo, se o município tem um número maior de criança e jovem
de criança e adolescente no CAD único, ele pode priorizar o serviço de convivência só para esse público. Ele não precisa fazer o atendimento todo que foi identificado na meta do cadastro único para o atendimento no novo modelo de serviço, né? Ou ele pode fazer o atendimento específico, ou ele pode fazer o grupo intergeracional, que é misturar o idoso, a criança, o adolescente, que era o modelo que a Tereza falou. Então, o reordenamento, ele vai dar flexibilidade ao gestor de criar modelos diferentes daquele modelo tradicional. Pró-jovem era só jovem, tinha uma lógica de funcionamento que era enquadrada. O PET no mesmo modelo, né? Com esse novo reordenamento, um serviço único para público diferente, o município é que vai pensar e criar esse modelo de intervenção, seguindo o conceituado na tipificação. Atividade em grupo, o que é atividade em grupo? Grupo é de 25 a 30 pessoas no máximo. Buscar desenvolver ações que traduzem cultura, vivências lúdicas, desenvolver sociabilidade, outras palavras que ela usou e que eu fui gravando, porque no planejamento desse serviço, dessas oficinas, o município vai ter que ater a essa questão conceitual para até planejar o desenvolvimento de suas atividades, não é isso, Tereza? É isso mesmo. Voltando aqui, dando continuidade ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a gente tem a tipificação, que a Joanita reforçou agora, que é o parâmetro para a gente trabalhar, para a gente montar esse serviço, que ele já está lá na tipificação. Então, se você pegar a tipificação e ver criança de 0 a 6, em especial, por que nós colocamos essa parte aqui? Porque lá na frente nós vamos falar dos 50% do público prioritário. Mais para frente vocês vão entender. Aí muitos gestores, muitos técnicos, vocês que estão aí nos polos, podem achar assim, já vem 50% de prioritário. Mas isso também não é novo, gente. Na tipificação já aparecia, já apresentava esse público prioritário, que é o que está listado aqui. Encaminhamento, serviço de proteção social especial. Pessoa com deficiência com prioridade para beneficiários do BPC. Esse é o público prioritário, cujas famílias são beneficiadas do programa de transferência de renda. Residentes em territórios com ausência ou precariedade da oferta do serviço. Vivencia situações de fragilidade de vínculo. Isso já está na tipificação. Então, esse é o nosso público prioritário. Quando eu passo para outra faixa etária que está na tipificação, repete os mesmos indicadores: proteção especial, deficiência, famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, residentes em área que tem ausência e precariedade de serviços. Quando a gente vê adolescentes e jovens, o que coloca? Porque essa faixa etária, a gente trabalha as famílias também, que são público do transferência de renda, porque ele é o nosso público prioritário no CRAS, não é isso? O CRAS é aberto, é a porta de entrada da assistência social para todos. Porém, a gente trabalha com grupos prioritários. E quem é esse grupo prioritário? Ou quais são esses grupos prioritários? São famílias beneficiárias do programa de transferência de renda, que dentro do nacional é o programa Bolsa Família, e o BPC. Então, já é o nosso público. Outro perfil para ser inserido como prioritários: regressos de medidas socioeducativas, de internação ou de cumprimento de outras medidas em meio aberto, PSC e serviço de convivência, prestação de serviço à comunidade, PSC. Então, está aí na tipificação e é grupo prioritário, que nós vamos colocar mais na frente. Regressos do PET, está lá com o trabalho infantil, já era público prioritário para a gente estar trabalhando. Então, nesse reordenamento, o que aconteceu? Eles só estão fortalecendo, ou exigindo, ou induzindo que o município priorize esse público que está na tipificação. Beneficiários do BPC. Aí, quando a gente vai lá na tipificação e olha idosos
com idade igual ou superior a 60 anos. Aí a gente volta, beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC. Famílias de beneficiários do programa de transferência de renda. Convivências de isolamento, aquela pessoa idosa que está dentro de casa, sozinha, que a família sai, ela fica ali naquela situação de isolar. É público prioritário para estar nesse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. A necessidade... Quer completar, Joanita? Não, só pegar um gancho na fala da Tereza, porque quando ela coloca a tipificação, né, prioritariamente, a gente percebe, igual ela falou muito bem, que a prioridade que traz o novo reordenamento do serviço, ele não é novo, ele já está lá na tipificação. Então, a prioridade que foi elencada nessa resolução do CNAS agora é só para reforçar uma lógica que já vem identificada e tipificada na tipificação nacional, né? E outra questão também, que os municípios estão passando pela primeira experiência na lógica de reordenar serviços. Só recordando para vocês, na última conferência nossa de assistência social, a 9ª do Estado e a 8ª nacional, nós tínhamos no tema central, né, um dos eixos era o reordenamento dos serviços. Então, naquele primeiro momento que a gente falou de reordenamento, os municípios ficavam muito receosos. Mas o que é reordenar serviço, né? De que forma que tem que fazer isso? Porque, na verdade, quando você fala no tema, fica um pouco conceitual, mas eu acho que essa experiência agora do reordenamento de serviço de convivência é uma primeira experiência e eu acho que o município tem que identificar isso como uma prática e uma rotina na sua cultura institucional de gestão no município, né? Aí, quando o município conseguir fazer esse reordenamento do serviço, e depois dessa aula vocês vão entender que vai ficar muito fácil, eu oriento e sugiro os municípios a proceder ao reordenamento dos demais serviços anterior aos SUAS, se caso o município ainda não fez. Por exemplo, assim, né? Vamos pegar o PAIF. O PAIF, ele é do SUAS, ele é da tipificação, mas a gente, Estado, sabe que muitas vezes a maioria dos municípios, principalmente os municípios pequenos, ele ainda não implantou a tipificação, o modelo do PAIF conforme tipificação, no atendimento às famílias do CRAS. Então, eu acho que esse momento agora de aprendizagem do serviço de reordenamento é um ótimo exercício para pensar no reordenamento, não só do PAIF, mas de todos os serviços, ou seja, fazer um diagnóstico da situação atual que está a oferta de serviço hoje, o que a tipificação traz, que eu acho que depois que a Tereza terminar a aula dela, vai ficar muito tranquila. E a metodologia da oficina à tarde vem com um instrumental para pensar o reordenamento, né? É claro que é uma sugestão nossa de como o município deve se preparar para esse processo de reordenamento. Eu acho que esse instrumental também da oficina à tarde pode subsidiar os municípios a, inclusive, copiar para os demais serviços que ele vai fazer o reordenamento. E quando eu falei na minha fala que o PET vai acabar, não é o PET, o serviço socioeducativo do PET, o modelo que vai ser diferenciado. Por que ele vai ser diferenciado? Porque culturalmente a gente tinha o serviço socioeducativo do PET muito focado ao contraturno da escola, né? Ao apoio de para casa, de resolver as atividades diárias da escola. Por isso que ele tinha muito ainda essa vinculação, muito mais com a parte da educação do que com a assistência. Com esse reordenamento muda-se, porque a gente vai trabalhar a questão muito focada na sociabilidade, em favorecer a convivência, em atividades lúdicas voltadas para o esporte, cultura, lazer, né? A gente até vai sugerir um modelo de matriz para o município trabalhar no serviço de convivência, para o município ter uma matriz única para todos os grupos. Isso que é trabalhar em unicidade, né? Não é cada núcleo trabalhar um modelo que ele identifica que é bacana. É a gestão municipal estabelecer uma matriz unificada de atividades do serviço de convivência. O PET, com o reordenamento do serviço de convivência, ele tem um novo rearranjo também. Já foi publicada a resolução do CNAS que reordena. Não é nem reordena, ele rearranja mesmo o programa de erradicação do trabalho infantil. Como a Tereza falou, o programa ele tem um caráter
imediato, assim, né? Ele tem um início, meio e fim, e ele busca um resultado preeminente. Já o serviço não. O serviço está aberto, disponível para a população, para quando ela precisar daquele serviço. A lógica é diferenciada. Tanto, eu vou chamar a atenção para vocês na hora que a Tereza está apresentando, porque ela vai apresentando, eu vou fazer nas minhas anotações aqui. Ela está falando muito a questão de participação. O PET, ele usava muito a palavra frequência. O serviço de convivência não usa mais a frequência, usa participação. A participação dá essa flexibilidade, inclusive de acordo com a demanda do usuário e do município. Então, o município não vai ficar mais atrelado à questão da frequência, né? Inclusive, vai ter um modelo, um sistema unificado para inserir a frequência. O PET, nesse novo reordenamento que foi feito, esse rearranjo do PET, vão ser ações, o PET vai continuar existindo, porque ele está na lei do SUAS, né, como um programa específico para erradicar o trabalho infantil. Ações, então, o PET, ele foi pensado nesse novo arranjo como ações específicas, né? Nós vamos falar num outro momento dele. Vão ser 7 ações específicas. Vai ser um financiamento novo que o município vai receber para desenvolver essas ações específicas, porém para erradicar o trabalho infantil. Os municípios e o Estado vão ter um prazo de 3 anos para erradicar o trabalho. A lógica ficou bastante redonda, né? Então, o serviço de convivência é uma das ações para erradicar o trabalho infantil. O PET continua, porém, num novo formato. O serviço de convivência passa para um modelo completamente novo, que é esse que a Tereza falou. Qual que foi a necessidade do reordenamento? Que eu já falei alguns tópicos e agora nós vamos reforçar. Ter um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo definido pela tipificação, igual eu já mostrei nas lâminas anteriores, que tem as faixas etárias e o que se pretende, o público prioritário para esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Ter também regras de oferta, de formação de acompanhamento, na lógica de cofinanciamentos diferentes em cada faixa etária. Antes desse reordenamento, o PET, quem ofertava? PET recebia um valor X para cada usuário. Quem ofertava ProJovem tinha um outro valor para cada usuário do ProJovem. E quem ofertava o serviço de convivência, fortalecimento de vínculo de 0 a 6 e idosos era um outro valor. Então agora, com esse reordenamento, ele foi unificado, é um valor único, que também vai ser bem explicado mais na frente. E sair da lógica de ProJovem e PET na lógica do programa. Não vai ser programa mais. A Joanita falou do PET agora, porque o PET vai continuar, mas vão ser ações efetivas de erradicar o trabalho infantil. E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é trabalhar o conceito do trabalho infantil com essas crianças que estão no trabalho. O que traz de negativo para essa criança, para esse adolescente que está no trabalho? Fortalecer essa família da retirada, ter essa família junto com o poder público, de ver a não necessidade ou prejuízo que está causando para essa criança e adolescente que estão no trabalho infantil. Então, isso é no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que a gente vai chamar também para essas oficinas, para esses encontros. E as outras ações do PET vão ser ainda trabalhadas, né, em nível de Estado, para com vocês lá aí no município. E também programa tem início, meio e fim. A falta de flexibilidade, também que nós já falamos, a Joanita já reforçou, agora com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, esse novo modelo, o município vai ter mais flexibilidade, porque antes recebia o recurso para o ProJovem, então só poderia trabalhar aquela faixa etária acompanhando as diretrizes do programa, o PET na mesma lógica. Agora vocês vão receber um valor único para trabalhar serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, tá ok? E o PET, como o ProJovem, também já tinha as suas legislações, as suas portarias, as suas resoluções, que definia isso e estava fechado, estava engessado, como a gente falava antigamente na lógica da assistência social.
Tereza, só um minutinho. Quando a Tereza coloca ali a questão do cofinanciamento do Projovem, aí é uma dica para o gestor, porque o Projovem, gestor, ele tem uma regulação específica. Existe uma lei que cria o Projovem e